não fazia parte dos valentes de Davi. Samá, a Bíblia fala que, e depois deles, ou seja, depois que todos eles passaram, veio Samá, né? Samá não fazia parte dos valentes de Davi. E aí, quando os valentes de Davi saíram para a guerra, eles deixaram algumas pessoas cuidando de alguns pedaços de terra, mas eles nunca imaginariam que os filisteus iriam invadir esses pedaços de terra. Quem eram os filisteus? Os filisteus, a Bíblia fala que eram homens gigantes, eram homens de mais de 2 metros de altura, 2 metros e 10 de altura, extremamente fortes, era um exército assim que qualquer um, ao ver este exército, iria tremer na base, né? Daí, os filisteus eles resolvem invadir essa terra que fala no versículo 11, a terra de Lei. O que tinha plantado nessa terra, gente? Lá na terra de Lei, o que tinha plantado? A Bíblia falou no versículo que havia plantado ali lentilhas. E o que é lentilhas, pessoal? Naquela época, lentilha não valia nada. Então, aquela terra onde era criado gados e etc e tal, a terra próxima a precipícios, a terra onde as pessoas não valorizavam tanto, ali se plantava-se lentilha. Então, perceba, era uma terra pequena. Segundo, era uma terra que havia sido plantado um produto que não era de grande valor. E mesmo sendo uma terra pequena, mesmo sendo um produto que não era de grande valor, um soldado, um valente, né, chamado Samá, foi lá e defendeu aquela terra sozinho. Contra, se não me falha a memória, 300 guerreiros dos filisteus, esses homens grandes, né? Seja bem-vindo, Yuri, Paulo César, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, Rafael Borges, bom dia. Então, o que eu vou tirar de conclusão que eu quero que vocês anotem aí, pessoal? Muitas vezes, Deus planeja momentos nas nossas vidas que nós achamos que não vale muita coisa. São momentos pequenos ou são lutas e tribulações contra, por exemplo, os filisteus, que são difíceis de ganhar, difíceis de aceitar. Pessoas que semeiam ódio, semeiam inveja, sabe, Elias? Pessoas que jogam contra, jogam uma energia, Rafael, negativa para você, sabe? E a gente às vezes não entende o porquê de todas essas batalhas, de todos esses conflitos. São clientes que nos tratam mal, clientes que falam não grossamente, clientes que às vezes nem respondem a nossa mensagem do WhatsApp e nos deixa mal, nos deixa triste. E aí o que eu aprendo com o Samá é o seguinte: se eu não souber dar valor ao pouco e aquilo que Deus entregou na minha mão, eu nunca serei preparado para estar entre os valentes de Davi. Eu não estarei preparado para estar entre os grandes. Estar entre os grandes, estar junto com a tropa valente de Davi, era necessário você ter mérito, era necessário você cuidar do pouco. Então aquilo que Gilberto, aquilo que confia na sua mão, poxa vida, se você não conseguir, se você achar que isso é pouco demais, se você não conseguir dar conta do pouco, você nunca vai merecer ter o muito. Então ganha isso para você, tá? Nós precisamos aprender a dar valor ao pouco que nos é confiado e lutar com o máximo de forças. Vocês estão aqui nesse treinamento agora para adquirir competências, para adquirir ferramentas, para adquirir técnicas. Essas técnicas e ferramentas precisam ser usadas no dia a dia de vocês. E se não for assim, então nós não merecemos ser grandes. Nós não merecemos ser grandes. Recentemente saiu um relatório, eu já encaminhei para alguns líderes, para quem eu não encaminhei, só me pedir no PV depois no WhatsApp, sobre o crescimento do mercado. Se vocês digitarem, depois, coloca um plano de ação aí, tá, para vocês. Após esse treinamento, digita no Google assim, ó, Ibovespa, só digita isso, Ibovespa. Vai ter um gráfico no Google. Esse gráfico vai mostrar para vocês, qual que tá a pontuação. Aí vai ter lá um dia, um mês, uma semana, um ano e 5 anos.
Aí você clica para mostrar 5 anos. Dá para você mostrar lá em quanto tempo que aquele gráfico está te mostrando. Eu quero que você mostre ele há 5 anos. Você vai ver a Bovespa de 5 anos para trás até agora. E vocês vão... O que é a Bovespa, gente? É a Bolsa de Valores de São Paulo. Ela é um termômetro de como está a nossa economia, como está a economia no Brasil. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo o melhor momento da economia. Nós, Vinícius, sim, o Brasil. Então, quando você olhar lá na Bovespa, você vai ver esse gráfico, e nesse gráfico vocês vão conseguir enxergar o quanto que nós estamos bem na fita, vamos dizer assim. A Bovespa atingiu agora, gente, 130 mil pontos. 130 mil pontos. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês, dá uma olhada se vai aparecer aí para vocês, tá bom? Só um minutinho. Aqui, uma janela, essa janela aqui. Vamos ver. Acho que vai dar para compartilhar. Ó. Vê se vocês estão conseguindo ver aí, gente. Ó. Vê se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo aqui? Esse gráfico. Esse gráfico, não sei se vocês conseguiram todos enxergar, mas esse gráfico, ele mostrou para vocês, aí quem tirou print, tira um print, ele mostrou para vocês o quanto que nós estamos... Gente, 130 mil pontos, nunca na história do Brasil esse número aconteceu. Vinícius, por que você começou o treinamento hoje com a história de Samar, um cara que não entrou para o exército forte? Poxa, eu sou tropa de elite, eu quero fazer parte dos campeões, eu quero fazer parte do primeiro batalhão, eu quero subir de batalhão, eu quero bater minhas metas e etc. Por que você começou o treinamento, Vinícius, mostrando a história de Samar, que é um cara que não venceu na vida, entre aspas, não conseguiu entrar para a grande tropa? Por que você começou a falar que ele defendeu um pedaço de terra cheio de lentilhas e agora você mostrou o índice da Bovespa pra gente? Para atualizar vocês de que, primeiro, nós precisamos, se mesmo o índice te mostrando que está tudo muito bom na economia do Brasil, se mesmo o índice te mostrando que você provavelmente vai bater sua meta esse mês, ainda assim, ainda que você não esteja dentro da tendência, porque hoje já é dia 8, mesmo que você não esteja dentro da tendência, grave o seguinte: faça com o que Deus colocou na sua mão. Dê valor ao pequeno cliente, aquele pequeno pedido também. Dê valor àquela pessoa que tá te chamando no WhatsApp, que às vezes você acha que o outro vai te comprar mais. Dê valor ao pouco, porque se você conseguir trabalhar bem o pouco, se você conseguir dar valor ao pouco, Deus vai te colocar no muito. Como assim, Deus, Vinícius? Eu não acredito em Deus. Não importa se você tem ou não religião. Grava o seguinte: o que importa é o quanto a sua mentalidade, o seu subconsciente vai trabalhar para te colocar no grande. O quanto que a sua mentalidade, seu subconsciente vai trabalhar para te colocar no grande. E o que seria, seja bem-vinda, Josiele, essa técnica que eu quero ensinar hoje para vocês do Swish. Ela consiste, pessoal, em vocês terem basicamente... alguém tá com o microfone aberto. Fecha o microfone aqui, isso. Então grava o seguinte, turma, a técnica do Swish é uma técnica de PNL para mudar seus pensamentos, para mudar a sua energia, para mudar a sua motivação. Vinícius, ela é aplicada nas vendas? Sim. Primeiro eu vou explicar o que é a técnica para vocês. A técnica Swish significa em inglês assobio, tá? Tipo, entendeu? Swish se escreve S-W-I-S-H, S-W-I-S-H, S-W-I-S-H. Essa técnica foi criada pelo Richard Bandler, que é o criador da programação neurolinguística, um americano que descobriu essa técnica, testou, viu que ela funcionava com as pessoas e registrou essa técnica. O que é então? O que significa? Swish é uma técnica para redirecionar um padrão de pensamento ou redirecionar um pensamento, um sentimento e um comportamento de um indivíduo. Vou repetir, Swish é a técnica que redireciona um pensamento, um sentimento, um comportamento, uma ação do indivíduo, da pessoa. Então, por exemplo, olha,
Eu nunca bati meta, Vinícius. Colocou a meta para mim aqui, eu não consigo bater. Ou, se eu bati, Vinícius, eu já cheguei num patamar que eu não consigo crescer mais. Ou, eu não consigo ter mais cliente, atender empresas. Eu não consigo ter clientes de pedido alto, enfim. Perceba que muitas vezes você tem alguns padrões de pensamento. O switch é uma técnica que vai fazer você mudar esse padrão. Como é que vai funcionar? Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Pense em um hábito. Esse é o primeiro passo. Pense em um hábito que você tem. Tem pessoas que têm, por exemplo, o hábito de beber todos os dias, ou beber descontroladamente falando, né? Beber bebidas alcoólicas descontrolado. Tem pessoas que têm hábito de fumar, tem pessoas que têm o hábito de sedentarismo, tem pessoas que têm o hábito, qualquer hábito ruim que você acredita que você tenha. Tem o hábito de não conseguir fazer atividade física, tem pessoas que têm esse hábito. Tem o hábito, sabe, da preguiça ou do cansaço, né? Então, primeiro ponto, pense em um hábito. Segundo ponto, etapas até colocá-lo em prática. Aquilo que você tem, por exemplo, ó, eu sempre que entra um cliente bem vestido, eu acho que eu não vou fechar a venda. Às vezes você não percebe, mas se você acha, quando você vê um cliente bem vestido ou com um carro bacana, você acredita que você não vai fechar a sua venda. Então esse é um hábito de pensamento. O segundo ponto é você descobrir quais são as etapas que acontecem até chegar naquele hábito ali. Ah, é o cara que chega com o carro e para ali na porta da loja. Ah, é o cara quando ele coloca uma camisa social. Ah, meu hábito é quando o meu WhatsApp toca alguém me chamando para um barzinho. Ah, meu hábito é quando o meu gerente faz a reunião. Quando ele faz a reunião para passar as metas, eu já penso que eu não vou conseguir atingir aquela meta. Então, ou seja, quais são os hábitos, as etapas que acontecem para aquele hábito ali acontecer, beleza? Grava o seguinte, turma, todo hábito só acontece por conta de algumas etapas. É o que a gente chama de gatilhos. Se você quiser escrever, não esquece. Todo hábito só acontece por causa de um gatilho que é acionado. Algo é acionado e aquele hábito na sua consciência, na sua mentalidade é desenvolvido. Faz sentido? Então, quais são as etapas? Terceiro passo, crie uma imagem do último hábito. Então, qual foi a última coisa que aconteceu que acionou o gatilho? Ah, foi quando o gerente falou, bom dia pessoal, vou passar a meta de vocês agora. Quando ele fala, vou passar a meta de vocês agora, é a última imagem. Ou não, é quando o cliente te chama no WhatsApp e fala assim, ó, Elias, como é que você tá? E aí, aquilo ali já meio que, ixi, vai vir BO, vai vir problema. Ou não, pode ser assim, Thiago, vem na minha sala que eu quero falar com você. Poxa, aquilo ali já deixa o Thiago um pouco desconfortável e aquilo que ele quer falar às vezes já some da mente. Não sei, pode ser qualquer... Ó, grava o seguinte, você precisa seguir, são 7 passos a composição do switch. Por isso que você precisa anotar e praticar, senão você não vai conseguir aprender essa técnica. Ela é complexa, eu queria estar presencialmente aí com vocês para ensiná-la, porque aí vocês iam ver ela na prática, o quanto que ela funciona, que eu consigo dar um exemplo no palco, sabe? Eu chamo uma pessoa e faço o switch acontecer com ela e ela muda totalmente o pensamento dela. Só que aqui eu vou ensinar para vocês a parte teórica, como é que vai funcionar e eu quero que vocês pratiquem aí na casa de vocês ou na loja quando vocês chegarem. Primeiro, então, repetindo, pensar em um hábito, o que sempre acontece, que te deixa mal. Não é pensar em qualquer hábito, tem hábito que te deixa super bem, poxa. Ah, o hábito de acordar cedo. Cara, eu consigo acordar cedo, isso me deixa super bem. Então, eu não quero que você mude esse hábito. Pense em algo que você quer mudar, um padrão de pensamento que você deseja mudar. Vendedor, vendedora, líder, você que faz parte do administrativo e que precisa mudar algum hábito na sua vida. Segundo passo, quais são as etapas que acontecem até esse hábito acionar, até o gatilho fazer com que esse hábito aconteça. Terceiro, crie uma imagem do último hábito, Perdão, do último ato, A-T-O, ato. Como assim, Vinícius? Olha só. Quando alguém me chama para uma reunião, me chama para a sala da pessoa, fala, Vinícius, vem até aqui a minha sala. Ô, Vinícius, eu preciso que você venha me visitar. Um cliente vira para mim e fala, eu preciso que você venha visitar aqui minha loja.
e um padrão de pensamento acontece em mim que não é legal, eu vou lembrar o que foi o último ato que aconteceu. O último ato foi quando falou a seguinte palavra, a seguinte expressão: venha até a minha loja, venha até a minha sala. E aí eu preciso fechar os olhos, grava o seguinte, você fecha o olho e imagina a cena acontecendo sem ela acontecer. Imagine a cena acontecendo sem ela acontecer. E aí eu começo a imaginar o seguinte: a mensagem chegando e me deixando mal. E aí eu coloco essa imaginação numa tela de televisão. Numa tela de televisão. Assim, você consegue, ó, se você fizer esse exercício agora comigo, você vai conseguir. Fecha os olhos. Pensa no hábito, pensa em alguma coisa que não é legal, que acontece sempre na sua vida. Coloca essa imagem numa tela de televisão. Ela precisa ser grande, ela precisa ser brilhante, ela precisa ter um contraste muito bom. Você consegue enxergar essa imagem aí dentro da televisão? Ok. Agora abre os olhos, vem aqui pra mim. Agora você pega, mexe os braços, mexe o rosto. Para quê? Mexer os lábios, mexer o rosto, para você desconectar dessa imagem que você criou no seu subconsciente, ok? Estamos no terceiro passo, que nós criamos a imagem do último ato. Quarto passo, você vai criar agora uma segunda imagem. Qual que é essa segunda imagem? Essa segunda imagem tem que ser uma sem esse hábito compulsivo. Essa segunda imagem, você vai colocar todas as suas motivações, você vai colocar todas as suas energias positivas. Você vai se imaginar mais bonito, mais bonita, mais elegante, mais forte, mais empoderado, sabe, Elias? Mais inteligente, Ivani, mais saudável, Claudineia. E assim você vai se enxergar. Você vai se enxergar na melhor fase da sua vida agora, tá certo? Então, é dessa maneira que você vai fazer, Ana Maria. Vamos lá, fecha os olhos. E agora, eu quero que você se enxergue dentro dessa... imagine uma bola na sua mão, uma bolinha pequena, como se fosse uma bolinha de gude. E dentro dessa bolinha de gude, você consegue se enxergar. Você consegue se enxergar poderoso, você consegue enxergar que ali tem uma fonte de energia muito boa para você. Agora joga essa bolinha na televisão, onde estava a outra imagem. Joga essa bolinha na televisão e enxergue-se agora você na melhor fase da sua vida. Você com o carro dos seus sonhos, com a família dos seus sonhos, com a casa dos seus sonhos, os seus filhas estudando onde você gostaria que estudasse, ou se você não tem, como que estaria a sua profissão agora, você fazendo viagens, você conhecendo lugares novos. Qual é a melhor fase da sua vida agora nessa televisão? Aumenta essa imagem, deixa ela bastante brilhante, bastante forte agora. Nesse exato momento, abre os olhos agora, volta aqui e nós vamos fazer agora o quinto passo. Escreve, fale swish. Todo mundo, eu preciso que você repita comigo agora. Swish. Swish, fale swish. Nós vamos fazer o seguinte, quando você fechar os olhos agora, você vai ter que juntar as duas imagens. Você vai ter que juntar aquela imagem daquele hábito que não é legal, que te deixa para baixo, aquele cliente que te constrange, ou aquele momento que você fica com uma energia baixa. Seja bem-vinda, Denise, bom dia. Aquele hábito que te deixa com uma energia para baixo, você vai ter que juntar essa imagem com a imagem mais poderosa. Quando você falar switch, você vai pegar essa mão aqui e você vai colocar nessa mão. Na mão esquerda sua vai estar a televisão com a imagem negativa, com a imagem ruim. A televisão passando a Denise, que o cliente é desempoderada, desmotivada, sabe, cansada e etc e tal. Na mão direita vai estar a imagem da Ivani positiva, da Ivani cheia de garra, de motivação, de energia, realizada, saudável e tudo mais. Nós vamos fechar o olho. Quando a gente fechar o olho, você vai falar assim, ó, swish, e vai bater a mão. Swish, e vai bater a mão. Enquanto você bater a mão direita na mão esquerda, na sua imagem, você vai precisar juntar a imagem empoderada com a imagem negativa, até que a imagem empoderada tome conta da imagem negativa. E você vai ver uma mágica acontecer. A mágica vai ser, daqui a pouco eu vou falar o que vai ser. Então, olha só, no sexto passo é você eliminar a imagem, o quinto passo, falar a palavra switch de maneira forte e intensa e sobrepor a imagem positiva na imagem negativa, tá bom? E o sexto passo vai ser a gente nós vamos eliminar a imagem negativa, a imagem que não é muito boa, que não é positiva, que você não gosta dela, ok? Nós vamos fazer isso no mínimo 5 vezes.
Grava o seguinte, turma, o seu cérebro, ele aprende por repetição, por impacto emocional e por velocidade. Sabe quando a professora pedia para você fazer continha de matemática e você tanto aprendeu porque ela passava lá 50 continhas, 20 continhas para você fazer? Você aprendeu por repetição, de tanto fazer, né? Constância. Você aprende com impacto emocional. Poxa, um término de um relacionamento que você estava muito envolvido. Aquilo ali foi um impacto emocional muito forte. Algo você aprendeu dali. Seu cérebro aprende com aquilo ali. E também por velocidade. Você fazendo rápido, seu cérebro vai aprender. Como andar de bicicleta. Você pega a bicicleta e simplesmente vai lá e começa a pedalar, mesmo achando que não sabe. Por causa da velocidade, seu cérebro acaba aprendendo aquilo ali. Então, vamos lá. Fecha os olhos agora, fecha os olhos, coloca as duas mãos, abra as duas mãos para cima, a palma das duas mãos para cima, eu tô fechado os meus olhos daqui também, faça daí, as duas palmas da mão para cima, balança sua mão esquerda e nessa mão esquerda está a televisão com a sua imagem que não é muito boa, a imagem que você não gosta muito. Na mão direita está a sua imagem plenamente positiva, está a imagem sua forte, saudável, motivado, alegre, feliz. Agora fala swish e bate a mão esquerda. Swish, bate a mão direita na esquerda. Swish, bate a mão esquerda na direita e começa a falar swish, batendo essa mão e vendo a imagem positiva tomar conta da imagem negativa. Faz isso 10 vezes aí, faz. Bastante vezes. O poder rola todo na sua imaginação. Enquanto a sua imagem positiva não conseguir cobrir a imagem negativa, você não para. Vai fazendo mais rápido, como um filme, mais rápido. Ok, ótimo, abre os olhos, volta para mim, anota o último passo, o 7º passo. Toda vez que esse hábito ruim acontecer, você pode fechar os olhos rapidamente no banheiro, no balcão da loja, aonde você estiver, dentro do seu carro, você fecha os olhos, fala switch e faz esse movimento. Vinícius, isso funciona, deixa eu te dizer, a sua mente funciona com gatilhos, chamados de âncora. Por que a palavra switch? Porque foi isso que o cara inventou, mas poderia ser qualquer palavra, poderia ser, poderia ser a palavra, vai Corinthians. A palavra vai Corinthians vai me remeter a alguma coisa. Então talvez não vá te remeter nada. Mas poderia ser qualquer palavra. Você fala a palavra, coloca e faz isso em alta velocidade. Faz 5, 10 vezes. Você vai ver que a imagem ruim some e você fica só com a sua imagem empoderada, sua imagem positiva. Talvez alguns de vocês aqui já estejam sentindo esse empoderamento. Justamente porque a sua imaginação fez você se sentir bem. Fez você se sentir no melhor estágio aí da sua vida. Por isso que eu queria fazer isso presencialmente com vocês, para vocês verem o quão é possível nós mudarmos o nosso sentimento e o nosso, estado emocional. Seu estado emocional é possível você mudar apenas com o seu pensamento. Claro, esse pensamento precisa ser forte, esse pensamento precisa ter carga emocional nele. Tá? Se você fizer só por gracinha, por brincadeira ali, não levando a sério, por exemplo, Samar não precisava levar o pedaço de terra de lentilha a sério, mas ele levou a sério. Então, se você fizer levando a sério, você vai ver o quão forte pode ser essa técnica aplicada aí na sua vida, tá certo? Algumas crenças que poderão surgir, né, que você poderia mudar. Por exemplo, não consigo fechar uma venda, esse pensamento, vendas altas, vendas de alto valor agregado, eu não consigo fechar. Segundo, não consigo subir de batalhão, poxa, tô no 3º batalhão, e eu não consigo impulsionar, eu não consigo subir, cara. Outra crença, né? Outro padrão de pensamento, não consigo aprender informática. Nossa, eu sou ruim de computador, Vinícius, sabe? Eu não consigo aprender Excel, eu não consigo aprender a mexer nas redes sociais. Cara, tem um negócio que eu não sei mexer nas redes sociais. Sabe, eu não consigo fazer comida, eu não sei fazer comida, nem me coloca na cozinha, quer me colocar, eu queimo a comida. Gente, tudo isso acontece por conta de padrão de pensamento. Por exemplo, não consigo fechar uma venda. Será por quê? É você imaginar qual foi o último ato. Eu não consigo fechar uma venda. Bom dia, Diego Antônio, seja bem-vindo. Eu não consigo fechar uma venda porque o cliente fala assim, eu só vim dar uma olhadinha. Ou, eu só quero ver como é que tá seus preços aí. Sabe, sempre que ele fala isso, já vem um padrão de comportamento na sua mente,
sabe, um padrão de pensamento, e isso te joga para baixo. Você não vai usar as técnicas que você deveria usar, justamente porque o cliente falou uma frase, uma expressão que já te jogou para baixo. Ou não consigo subir de batalhão. Será que por quê? Será que é quando o gerente passa sua meta e você acha sua meta muito alta? E aí esse padrão já te coloca para baixo dizendo que aquilo ali não vai servir? Faz sentido? Não consigo aprender informática. Por quê? Será que é porque tem alguém que sempre que você precisa mexe no computador para você, faz as coisas por você, e aí por você saber que sempre tem aquela pessoa, você já coloca o pensamento de que você não consegue aprender informática? Não consigo gostar de livros. Será que é porque é muitas páginas? Será que é porque é pesado? Será que é porque você acha que vai demorar demais para você terminar uma leitura? Ou será que é porque você está confundindo livros com filme, achando que um filme você termina rápido e um livro você não consegue? Ou porque você não gosta de filme e você também não gosta de livros? Percebe o seguinte, gente, tudo que você fala que não consegue, que não vai dar certo, que é difícil, é porque se torna quase impossível diante de um comportamento anterior, diante de um ato anterior. Escreva a palavra difícil, por favor. Escreva a palavra difícil. Essa palavra, ela tem um forte poder na mente do ser humano. E você, sobretudo você vendedor, vai aprender a usar essa palavra de maneira estratégica agora. A palavra difícil, quando ouve a palavra difícil, faz um joia ou um para baixo assim, ou um negativo. Qual o sentimento que te vem? Algo positivo ou algo negativo? Qual que é o sentimento que vem para você? Algo negativo, né? Algo negativo. Quase que eu não vou conseguir alcançar. Então grava o seguinte, a palavra difícil, ela coloca uma barreira na sua mente. Então, você que anotou a palavra difícil, você vai anotar duas setas, uma para cima e uma para baixo. A seta para cima, você vai escrever o seguinte nela, ó. Não usarei quando quiser alcançar algo. Você vai excluir essa palavra do seu vocabulário quando você quiser alcançar algo. Não use a palavra difícil quando você quiser alcançar algo. Substitua a palavra difícil pela palavra desafiador ou desafiadora. Algo que é difícil não é mais difícil para mim. Para mim agora é um desafio. Ei, quando você escuta falar a palavra desafio, é positivo ou negativo, turma? É positivo o desafio, não é? Lembra desafio de criança? Você gostava de participar de desafio. Então, você vai substituir a palavra difícil pela palavra desafiador ou desafiadora ou desafio. Fica mais positivo. Agora, quando o seu cliente questionar o seu preço, questionar a sua qualidade, etc., você vai colocar a seta para baixo agora, que é o seguinte: usar com pessoas que eu não quero que algo aconteça. Então, por exemplo, o cliente virou para mim e falou assim: nossa, mas está caro. Olha, é difícil você encontrar esse preço que eu estou te trazendo aqui no mercado com essa qualidade. É muito difícil. Percebe? Eu usei a palavra difícil, mas agora não para mim, e sim para uma objeção do meu cliente. Eu usei a palavra difícil não para mim, mas para uma objeção do meu cliente. Então perceba o quanto que a palavra... outra coisa, a palavra difícil é o mesmo que não consigo. Então tira essa palavra do seu vocabulário, essa expressão, né? Não consigo. Porque sempre que você disser não consigo, você nem vai tentar. E a segunda palavra estratégica de crenças, de padrão de hábito, que eu quero que vocês anotem, é a palavra tentar. Anote a palavra tentar. A palavra tentar é uma outra palavra estratégica. O que é a palavra tentar, Vinícius? Sempre que você fala que vai tentar algo, você já vai fracassar. Grava. Toda a palavra tentar, em toda expressão, em todo contexto, gera um caminho para o fracasso. Abre uma hipótese de fracasso. A palavra tentar é tipo assim: eu vou tentar aprender a jogar bola. Você vai tentar, você não vai conseguir, provavelmente. Eu vou tentar fechar aquela venda. Se você vai tentar, você já vai com uma energia mais baixa de que você não vai conseguir.
Então substitua a palavra tentar pela palavra eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer dar certo. Eu vou subir naquele pedaço de terra de lei, onde só tem lentilha, e eu vou vencer os filisteus. Não, eu vou tentar vencer os filisteus. Eu vou tentar vencer aquele cliente que só me joga para baixo. Eu vou tentar fechar aquela venda. Vou tentar ser melhor que o meu concorrente. Se você vai tentar, você já abriu um espaço para o fracasso. Agora, lembra de anotar duas setinhas. A primeira para você, não usar a palavra tentar quando você quiser fazer algo. Vou tentar fazer uma dieta. Mano, não vai dar certo. Vai fazer 3 dias, uma semana e depois vai voltar. Vou tentar fazer atividade física. Já era, nem começa. Você vai tentar, não vai dar certo. Então, eu vou fazer. Então, essa é a primeira seta. Agora, como é que você vai usar essa palavra de maneira estratégica para o seu concorrente, para o outro lado que está vindo com objeção? Olha, você pode até tentar conseguir alguma coisa com essa qualidade aqui, mas eu te garanto que vai ser difícil, quase que impossível de você achar. Viu? Você pode até tentar conseguir algo nessa qualidade e nesse preço aqui, mas eu já te garanto que vai ser difícil, quase que impossível de você encontrar. Quando eu mandei a palavra tentar para o outro, eu estou colocando a energia da palavra tentar, que é abre brecha para o fracasso. Sim ou não, gente? Quando você ouve a palavra tentar, não é 50%, 50%? É tipo assim, pode ser que dá certo e pode ser que não vai dar certo. Você está colocando essa hipótese para o seu cliente, você está colocando isso para ele. E aí que tá, turma, aí que tá. Se você usar a palavra tentar e a palavra difícil e a palavra mas estrategicamente na sua linguagem, na sua comunicação, as chances de você fechar negócios aumentarão. Ainda mais se você conseguir usar a técnica do switch, que é, lembrando, é você mudar um padrão de pensamento. Se tiver dúvida, usa o chat aí, usa o chat que eu respondo. Mas eu quero agora que você faça o seguinte para mim. Nós estamos em 40 minutos aproximado, e eu quero que você me fale, escreve no chat, pega seu celular e escreve aí, o que mais fez sentido até então, só para eu entender o que você mais compreendeu desse tempo agora, dessa primeira parte do treinamento, dessa primeira meia hora do treinamento. O que mais fez sentido para você? Aquele insight, aquela frase, ou a maneira como funciona uma técnica, o que mais fez sentido para você? Conforme você vai escrever no chat, os outros também vão ler e vão aprender com você, ou também e vai agregar para os colegas também. Então escreve aí alguns instantes para você escrever. E enquanto você escreve, eu disse para vocês, eu quero falar para vocês sobre prospecção. Lembra o seguinte, se o mercado está bom, como eu mostrei que a Bovespa, que é o indicador, está aquecido, o mercado está bom e você precisa estar bem também nas suas vendas. O mercado está bom e você precisa também estar bem nas suas vendas. Então, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se você não está tendo cliente, você tem que fazer prospecção. E o que é prospecção? Prospecção é a busca pelo cliente. O Elias já mandou, Elias Caetano, crie um hábito, um hábito positivo, né, Elias? Vai existir hábitos negativos, então crie um hábito positivo, isso é bom. Anota, por favor, prospecção, enquanto vocês estão digitando. Prospecção, pessoal, anota aí, prospecção nas vendas. Prospecção nas vendas. É a primeira etapa em um processo de vendas. Então, para quem não sabe o que é prospecção, é a primeira etapa de um processo de vendas. Aonde essa etapa tem como objetivo gerar novas oportunidades para você, vendedor. Então, prospectar é o mesmo que encontrar potenciais clientes, ou também chamado de leads, L-E-A-D-S, L-E-A-D-S. O que são leads? São contatos. Leads são contatos, tá? Então, prospectar é você encontrar potenciais clientes, encontrar potenciais leads, aqueles que possuem todas as características de quem poderão comprar o seu produto, tá certo? Se você conseguir falar com esses clientes, você está aí
prospectando. Você está prospectando. Não falar que vai ser difícil, trocar por desafio, sempre que for com a minha pessoa. Exatamente, muito bom. Eliminar pensamento negativo, isso. Então, olha só, existem dois tipos de prospecção, anota eles. Prospecção direta e existe a prospecção indireta. A prospecção direta, turma, ou a prospecção objetiva, é quando você vai atrás do seu cliente. Por exemplo, através de uma propaganda, quando você faz a promoção na loja, você coloca bexigas, quando você... Isso, boa, Zanilo, usar a palavra difícil estrategicamente, né? Então, ó, grava o seguinte, prospecção direta é quando eu vou atrás do meu cliente, eu ligo para ele, eu vou e faço a propaganda, eu vou e mando um e-mail para ele, eu vou e mando um WhatsApp para o meu cliente. Você está prospectando. Quando você faz isso, você está prospectando diretamente falando. O que é a prospecção indireta? Que é essa que pouquíssimas pessoas sabem fazer. Anota. É quando o cliente sente um desejo e uma vontade forte de vir até mim. Prospecção indireta é quando o cliente sente um desejo ou uma vontade forte de vir até mim, sem necessariamente eu mandar um WhatsApp para ele, sem necessariamente eu visitar ele, sem necessariamente eu fazer uma ligação ou disparar um e-mail. Como faz prospecção indireta? Você vai fazer... A prospecção direta eu já falei. É quando você manda um WhatsApp, quando... Boa, Rafael Borges, eu vou fazer acontecer. Exatamente. Exclua a palavra tentar e substitua por eu vou fazer acontecer. Prospecção indireta é quando você faz, por exemplo, um vídeo e esse vídeo chama a atenção do seu cliente, ele assiste e fala, gostei disso. Qual vídeo? Quando você fala como o seu produto funciona, quando você faz um vídeo sobre alguma novidade, quando você faz um vídeo sobre o seu estoque, dizendo, gente, chegou novas mercadorias, chegou novos produtos, gente, estamos reabastecendo, sabe? E quando você faz do seu estoque, quando você ensina o cliente a fazer alguma coisa, boa, a palavra tem força, a palavra tem força. Quando você ensina o seu cliente a fazer alguma coisa, então, quando você mostra o ambiente do seu produto, cria uma enquete para o seu cliente responder, faz uma pergunta, quando você faz uma pergunta nas suas redes, por exemplo, sobre o seu produto, quando você faz um Reels, que são aquelas danças engraçadas, quando você faz um Reels, quando você mostra o produto na sua casa, o produto no seu carro, quando você mostra o produto já aplicado, isso tudo são maneiras de você fazer prospecção indireta. Então, o que são prospecção indireta? É quando eu mostro o funcionamento de algo e eu desperto o desejo e a vontade no outro para aquilo ali acontecer. Gravou o seguinte? Turma, enquanto eu vou partir para o resumo do treinamento, eu quero fazer uma pesquisa com vocês. Eu quero que vocês me mandem, por favor, sobre o horário do nosso treinamento às 6 da manhã. Como é que é para vocês? Porque eu tenho a possibilidade, uma hipótese, vou estudar, podemos testar, de começar a fazê-lo uma vez no mês às 19 horas. Às 19 horas, tá bom? Então é uma hipótese, então às 6 da manhã ou 19 horas. Aí você vai me falar o que é mais interessante aí para você, tá bom? Não esqueça do seguinte... Prospecção indireta é chamada também de prospecção passiva. Prospecção direta é chamada de prospecção ativa. Então, na prospecção direta, que é a prospecção ativa, você faz a propaganda, você entra em contato. Na prospecção indireta, você apenas mostra acontecer e deixa o jardim fluir. Ó, grava o seguinte, prospecção indireta é... Na prospecção direta, prospecção objetiva, escreve o seguinte, caçar borboletas. É você caçando borboleta. Que é pegar uma varinha, né, com uma rede e ir lá e, caçar borboleta. Na prospecção indireta, é você montar um jardim para sua borboleta te visitar.
prospecção indireta. É você montar o jardim para sua borboleta te visitar. Como monta esse jardim? O jeito que você se veste, já vi que o Elias já colocou ali o uniforme, o Francis Lay já estava com o dele também. É o perfume que você usa, sabe? É a maquiagem para as mulheres, uma maquiagem leve. É você mostrar o seu rosto ou a sua voz no vídeo para o cliente ver a aplicabilidade do produto. Todos vocês comunicam muito bem, eu conheço todos vocês, eu sei que vocês se comunicam muito bem. Então é você se comunicar através das redes também. É você abrir a sua rede social, se você está com o Instagram fechado, você deixar ele aberto para o seu cliente ver o que você posta, para ele ver como que é um pouco do seu trabalho. Seus clientes, grava o seguinte, turma, eles têm curiosidade de saber como é o seu trabalho. Ele tem essa curiosidade também, você pode achar que não, mas tem. Sabe, de saber como que é feito as mercadorias quando chega e tal. Será que ela vem de moto? Será que ela vem de caminhão? Como é que é? E sabe, você mostrar, grava aí, ó, anota, não esquece, mostre os bastidores da sua empresa para o seu cliente. Mostre os bastidores da sua loja para o seu cliente. Ele vai gostar de ver isso, ele vai gostar de ver isso. E aí você não pode esquecer que na prospecção indireta é ele ver algo e sentir vontade ou desejo por aquilo ali. Vontade ou desejo por aquilo ali. Eu tenho aí 5 minutos finais para fazer o resumo de tudo que a gente viu hoje, e vou abrir para perguntas também. Se você tiver perguntas sobre o que a gente viu, faz aí no chat ou abre seu microfone, fala comigo e eu respondo para você agora aqui, tá bom? Mas resumindo, a gente viu, a gente primeiro leu o livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo do 8 ao 11, e no versículo 11, eu queria muito que você anotasse para você depois reler, para você ver novamente essa história acontecer em um único versículo. Ela é muito mágica. Sobre a história de Samá, nós vimos sobre meritocracia. Se você não estiver preparado para defender o pouco, para atender aquele cliente que às vezes te compra pouco, você nunca vai estar preparado para estar entre os grandes. Eu quero também que não esqueça de, antes de sair do treinamento, já pega seu celular, já filma aqui o treinamento, tira um print e posta nos seus store, me marca. Vinícius, eu não tenho Instagram, eu não posto lá, posta no seu WhatsApp. E aí você anota o nome lá, posta no WhatsApp, nos store do WhatsApp. Posta no Facebook, posta onde você trabalha, onde você mexe. E onde você não mexe também, quem sabe você consiga começar a aprender a trabalhar com isso. Não esquece de postar, marcar para o seu cliente ver seu bastidor. E aí você coloca o horário, 6 da manhã, para o seu cliente ver que você acordou cedo para se preparar para atendê-lo. Seu cliente ver que você acordou cedo para aprender novas técnicas para melhor atendê-lo. E aí você vai e escreve, por exemplo, 6 da manhã já em treinamento para melhor atender os nossos clientes, o meu cliente. Cliente, você é especial para mim, por isso acordei cedo hoje e vim me preparar para melhor atendê-lo, para melhor compreendê-lo, para melhor saber me comunicar com você. Então tira o print, filma a tela e não esquece de postar na sua rede social, porque isso é mais importante para você do que para mim e até mesmo do que para a empresa. Grava tudo que você posta, compõe a sua carreira. Tudo que você posta compõe a sua carreira. E não esquecem, aprendemos sobre a técnica, sobre meritocracia, né? Sobre a técnica switch, 7 passos da técnica switch. Eu vou repetir rapidinho, você pega aí onde você anotou, vai ficar gravada, você pega onde você anotou e você revisa para ver se você anotou certo. Primeiro ponto da técnica switch é você pensar em algo que te deixa mal, o que é que te joga para baixo. Segundo ponto, você pensa no hábito. Isso sempre acontece? Sim, então é um hábito. Esse é o primeiro ponto é pensar no hábito. Segundo ponto, pensar nas etapas que fazem o gatilho acontecer. Etapas. Terceiro ponto, criar a imagem do último ato na sua mente. Fecha o olho, cria a imagem do último ato. Essa imagem precisa ser grande, iluminada e bem atrativa. Grava isso, tá? Grande, iluminada e bem atrativa, essa imagem. Quarto passo, criar uma segunda imagem
criar uma segunda imagem. Nessa segunda imagem é onde você vai estar na sua melhor fase, como você melhor se imagina, mais saudável, mais inteligente, mais bonito, mais bonita, mais elegante, mais forte, mais empoderado, rico, rica e etc. Dessa quarta imagem, você vai para a quinta, que é você falar a palavra switch com as mãos assim, falava a palavra switch. Na sexta, e aí você bate aqui, uma mão na outra. Na sexta é você começar a pegar as duas imagens que vão estar na sua mente e juntá-las até que a imagem mais empoderada vai tomar conta da imagem fraca. E no sétimo passo, toda vez que vier o hábito compulsivo, você redireciona seu pensamento para a imagem 2. Sempre que vier o hábito compulsivo, você redireciona seu pensamento para a imagem 2. Esse é o sétimo passo. Tá certo? Vimos também sobre a prospecção direta, que é quando você manda o WhatsApp, o e-mail, liga para o seu cliente, e a prospecção indireta, que é quando você faz algo que atrai o seu cliente, bonita camisa, Cleison, para compra. Você atrai o cliente para comprar de você, para chamar você no WhatsApp, tá certo? Não esquece que a palavra difícil é algo quase impossível. A palavra você substitui pela palavra desafiador, ao mesmo você faz com a palavra tentar e com a palavra mas. Turma, são 6h56, eu já vou dispensá-los para dar tempo de vocês se arrumar para ir para o trabalho de vocês. O treinamento vai ficar gravado, eu disponibilizo para vocês logo mais. Deus abençoe todos, vamos juntos, fiquem todos com Deus, bom trabalho, bons negócios também. Vamos junto, turma, até a próxima. Faço ver o que existe além do muro. Eu faço oração. Minha vida está em sua. Deus abençoe, vamos juntos, vamos juntos. Deus abençoe, Gilberto. Mas não esquece, hoje tem sessão, hein? Confere os horários, confere os horários. Bom dia.